Se alguém me dissesse que meu próprio pai seria capaz de entregar o próprio filho para pagar uma dívida de cartas, eu chamaria de loucura. Mas naquela noite, na vila perdida no Alentejo, foi exatamente o que aconteceu. Meu nome é Miguel, tenho 21 anos, e desde criança aprendi que a pobreza nunca espera. Minha mãe morreu cedo, e o homem que restou para me criar se perdeu em dívidas e vícios. Francisco, meu pai, já não sabia como sustentar a casa. As promessas de mudança sempre morriam na mesma mesa de jogo, ao lado de copos que nunca secavam. Eu fazia de tudo. Carregava sacos na feira, ajudava nos campos, aceitava qualquer bico para manter um resto de dignidade. Mas nada bastava. Naquela noite, ouvia a agitação no bar da rua principal. Não era a algazarra normal dos bêbados, era um silêncio estranho entre frases cortadas, como se algo sério estivesse sendo decidido. Reconheci a voz do dono do bar e outra, firme, pausada, de alguém que não precisava gritar para impor respeito. Senti um frio no estômago. Minutos depois, a frase que mudou minha vida ecoou pela porta entreaberta. O filho de Francisco vai pagar a dívida com trabalho na fazenda. Congelei. Não entrei, não falei. Apenas fiquei ali, escondido, enquanto meu mundo desmoronava. Quando voltei para casa, não consegui dormir. Ao amanhecer, ouvi o som dos cascos na estrada. Um homem alto, pele queimada do sol, chegou montado, seguido de dois capatazes. Não precisou explicar nada. Meu pai, encolhido no canto, murmurou entre lágrimas: Eu te perdi no jogo, filho. Senti como se tivesse sido arrancado do próprio corpo. Tentei resistir, mas a mão pesada do capataz me empurrou para a carroça. A vergonha foi pior que a força. Os vizinhos assistiam em silêncio, alguns cochichavam, outros riam baixo. Meu pai não teve coragem de me olhar. E eu, preso como mercadoria, segui estrada afora, sem saber se voltaria. A viagem parecia interminável. Cada balanço da carroça me lembrava que eu já não tinha escolha. Perguntava a mim mesmo: quem era esse Duarte, o homem por trás da dívida? Imaginava um velho cruel, acostumado a tratar pessoas como animais. Mas quando a porteira da fazenda se abriu, encontrei alguém muito diferente. Duarte estava parado no alpendre. Não era velho nem frágil, mas um homem de presença que dominava o espaço com o silêncio. Os olhos dele me atravessaram como se já soubessem tudo sobre mim. Sorriu devagar e disse apenas: Então este é o filho de Francisco. Minha raiva se misturou com algo que não queria admitir. Havia nele uma força que atraía e assustava ao mesmo tempo. Nos primeiros dias na fazenda, tentei me manter frio, odiando cada ordem. Mas logo percebi que Duarte não precisava levantar a voz para ser obedecido. Todos se calavam quando ele aparecia. E no meio desse respeito, vi também as rachaduras. Noites em que ele ficava sozinho, olhando o horizonte como quem espera alguém que nunca volta. Foi numa dessas noites que ouvi os peões comentando. Duarte, quando jovem, havia sido afastado da região pelo próprio pai, porque se apaixonara por um capataz da fazenda. O rapaz desapareceu sem deixar rastro, e Duarte voltou anos depois, já como dono, mas carregando nos olhos uma ausência que ninguém ousava mencionar. Essa revelação me abalou. Passei a enxergá-lo não apenas como o homem que comprara minha vida, mas como alguém marcado por uma dor parecida com a minha, a de ser rejeitado pelo simples fato de amar. Ainda assim, lutei contra qualquer aproximação, até que o inevitável aconteceu. Um capataz chamado Aristeu me empurrou com brutalidade quando errei uma tarefa. Já erguia a mão para me bater quando ouvi a voz de Duarte cortar o ar. Aqui ninguém toca nele sem a minha ordem. O silêncio que seguiu foi absoluto. Aristeu recuou, humilhado. Eu tremia, mas não de medo. Pela primeira vez alguém me defendera. Quando cruzei o olhar com Duarte, vi algo que não era arrogância, mas cuidado. E esse detalhe, pequeno mas intenso, rachou de vez a muralha que eu tentava erguer dentro de mim. A partir daquele dia, percebi que o ódio já não era o único sentimento entre nós. O perigo maior não vinha mais das correntes invisíveis da aposta, mas daquilo que nascia em silêncio dentro do meu peito. Depois daquele dia no curral, a fazenda nunca mais foi a mesma para mim.
A defesa de Duarte contra o golpe de Aristeu espalhou rumores como fogo em mato seco. Os peões cochichavam quando eu passava, alguns riam abafado, outros apenas desviavam o olhar. Era como se, de repente, eu tivesse deixado de ser apenas o filho do devedor para me tornar um alvo de suspeita. Aristeu foi o primeiro a mostrar o veneno. Não se conformava por ter sido desautorizado diante de todos. Começou a me perseguir com provocações. Atrasava as tarefas que eu precisava concluir, espalhava comentários sobre minha proteção especial, insinuava que eu só permanecia ali por causa de algo que não tinha nada a ver com o trabalho. Eu tentava ignorar, mas cada palavra era um corte que me lembrava de que eu estava preso num lugar onde ninguém queria a minha presença. O pior foi ouvir, certa noite, dois empregados rindo perto do celeiro. Diziam que meu pai andava pela vila feito um fantasma, repetindo a mesma frase. Perdi meu filho nas cartas. As gargalhadas deles me atingiram mais do que qualquer soco. A vergonha e a culpa voltaram como uma onda que me arrastava. Pensei em fugir, em abandonar tudo, mas o caminho de volta já não existia. Duarte parecia sentir essa batalha dentro de mim. Chamou-me uma noite ao alpendre. O silêncio pesava, só o som distante dos grilos. Ele falou baixo, mas cada palavra cortava fundo. Miguel, eu não planejei nada disso. Mas agora já não é só sobre a dívida. Eu me apaixonei por você. Meu corpo inteiro gelou. A raiva que eu guardava se misturou com algo que me queimava por dentro. Não respondi. Ele se aproximou devagar, como se me desse espaço para recuar. Eu não recuei. Quando senti a respiração dele tão perto, percebi que a muralha já tinha desmoronado. O beijo aconteceu como um choque, carregado de tudo que eu negava em mim. Não era posse, era entrega. Mas, quando se afastou, deixou o aviso. Se ficar, vai enfrentar o ódio dos outros. Até de si mesmo. Pense bem. No dia seguinte, o preço das escolhas começou a aparecer. Os boatos correram pela vila. Homens que antes me ignoravam passaram a me encarar com desprezo. As risadas no refeitório se tornaram mais altas. Aristeu liderava esse coro de hostilidade, espalhando que eu tinha vendido a honra em troca de privilégios. Cada palavra dele plantava mais raiva e dúvida entre os trabalhadores. As coisas explodiram numa manhã de calor sufocante. Eu cuidava dos bezerros quando Aristeu me cercou com outros dois peões. Olhos duros, sorrisos de escárnio. Aqui você não manda em nada. Quero ver se o patrão vai te salvar agora. Ele me empurrou contra a cerca e por um instante achei que não haveria saída. Mas a voz de Duarte ecoou firme e o grupo se afastou como cães acuados. Naquela noite, pensei no que estava acontecendo. Se por um lado Duarte me oferecia proteção e algo que eu não sabia chamar de amor, por outro eu sentia a pressão de um mundo inteiro contra nós. E no meio dessa guerra estava Francisco, meu pai, cada vez mais perdido. A notícia de que ele vagava pelas ruas chegou até mim pelos próprios capatazes, que riam de sua miséria. Dias depois, o inevitável aconteceu. Vi de longe a figura trôpega caminhando pela estrada em direção à fazenda. Reconheci de imediato. Ombros curvados, barba maltratada, passos arrastados. Meu coração parou. Era meu pai. Quando chegou à porteira, caiu de joelhos diante de Duarte e implorou: Devolva meu filho. Eu errei, mas não posso morrer sem ele. A cena me rasgou por dentro. O homem que me tinha vendido agora chorava como criança. E diante dele estava Duarte, sem o sorriso irônico, apenas sério, vulnerável. O silêncio tomou conta da fazenda. Os capatazes observavam de longe, esperando o desfecho. Foi então que Duarte me olhou. Pela primeira vez, não havia máscara. Apenas um homem disposto a arriscar tudo. E disse: Miguel, eu não pedi que fosse assim. Mas agora é você quem decide. Pode ir com ele. Ou pode ficar comigo. O mundo inteiro parou naquele instante. De um lado, o pai que me ferira, mas ainda era sangue do meu sangue. Do outro, o homem que me arrancara de casa, mas que, contra toda lógica, me mostrava o que era ser visto de verdade. Eu tremia, dividido entre culpa, ódio e um desejo impossível de negar.
E entendi. Qualquer escolha mudaria não só meu destino, mas o de todos ao meu redor. O silêncio diante da porteira parecia esmagar o ar. Meu pai chorava, ajoelhado na terra seca, implorando como se pudesse devolver os anos que me roubara. Duarte estava firme, mas nos olhos dele havia algo que nunca tinha visto: medo de perder. E eu, preso entre os dois, sabia que qualquer palavra mudaria meu destino para sempre. Respirei fundo. Minhas pernas tremiam, mas a decisão saiu da minha boca antes que eu conseguisse pensar. Eu fico, Duarte. Mas ele também fica. Não vou abandonar meu pai, mesmo depois de tudo. As palavras ecoaram como um trovão. Meu pai ergueu o rosto lentamente, os olhos marejados de incredulidade. Duarte não respondeu de imediato. Observou-me em silêncio, depois inclinou a cabeça num gesto de aceitação. Então será assim. Os cochichos dos capatazes se espalharam pelo pátio. Alguns riam, chamando de loucura. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis. A autoridade de Duarte nunca tinha sido questionada, mas agora ele se expunha diante de todos ao aceitar uma escolha que desafiava os costumes. Eu sentia o peso desse escândalo cair sobre nós. Aristeu, que assistia de longe, não conteve a provocação. É isso que a fazenda virou? Um refúgio para bêbado e protegido do patrão? A risada dele fez ecoar novas murmurações. Duarte caminhou até ele sem pressa, mas cada passo carregava ameaça. Aqui quem decide sou eu. Quem não aceitar, que vá embora. O silêncio que seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Naquele instante, percebi que a minha escolha tinha rompido uma barreira. Já não era apenas sobre mim. Era Duarte desafiando os homens que o serviam, era meu pai enfrentando a vergonha de existir ali, era eu tentando construir algo que ninguém aceitaria. Naquela noite, o ambiente da fazenda estava pesado. Alguns peões passaram a me evitar, outros me encaravam com o desprezo aberto. Meu pai ficou recolhido, cabisbaixo, como se tivesse medo até de respirar. Eu não sabia se tinha feito certo, mas quando Duarte me procurou, não havia dúvida nos olhos dele. Agora começa a parte difícil, Miguel. Não voltamos atrás. Os dias seguintes provaram a verdade dessas palavras. O trabalho tornou-se mais duro porque os peões passaram a dificultar tudo. Ferramentas desapareciam, tarefas eram deixadas incompletas para que a culpa caísse sobre mim. E Aristeu aproveitava cada deslize para me humilhar diante dos outros. A tensão explodiu numa manhã, quando encontramos a cerca principal aberta e parte do gado espalhado pelo campo. A acusação caiu imediatamente sobre mim. Foi ele, sempre ele, gritou Aristeu. O grupo se agitou, alguns exigindo punição. Duarte chegou e todos se calaram, mas o clima era de revolta. Eu sentia a raiva deles como uma faca no pescoço. Duarte não me defendeu na frente de todos. Apenas ordenou que o gado fosse recolhido e que o assunto seria tratado depois. Essa escolha aumentou ainda mais o ódio dos homens, que viram no silêncio dele uma confirmação das suspeitas. Mas à noite, quando nos encontramos a sós, ele falou com dureza. Eu sei que não foi você, mas precisa entender que eles vão usar qualquer chance para nos destruir. A partir de agora, vai ter que ser mais forte do que nunca. Eu quis responder que não aguentava mais, que o peso era grande demais, mas calei. Porque no fundo, algo dentro de mim já tinha aceitado essa guerra. Eu não queria mais ser o filho perdido de Francisco, nem a vítima de uma aposta. Eu queria lutar, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra. Meu pai, por outro lado, afundava em silêncio. Passava os dias tentando ajudar nas tarefas mais leves, mas cada olhar de desprezo o esmagava ainda mais. Às vezes eu o pegava parado, observando Duarte com uma mistura de medo e respeito. Era como se pouco a pouco entendesse que aquele homem não era apenas o dono da fazenda, mas alguém disposto a arriscar tudo por mim. Na vila, as notícias se espalhavam rápido. Já não éramos apenas assunto da fazenda, mas de todo o povoado. Vozes me chamavam de vendido, outros diziam que Duarte enlouquecera. O escândalo crescia, e com ele a certeza de que nada seria fácil. Numa noite, ao voltar do trabalho, encontrei Duarte esperando na entrada da casa.
O olhar dele era duro, mas havia também uma chama que eu reconhecia. Ele segurou meu braço e falou baixo: Não há mais volta. Agora eles vão testar os limites. Se cair, nos destroem. Se resistir, vão temer. Está pronto para isso? Não respondi com palavras. Apenas encarei-o, sabendo que a tempestade ainda estava só começando. Os dias seguintes foram como caminhar em terreno minado. Cada passo que eu dava parecia provocar uma nova armadilha. Ferramentas quebradas, ordens distorcidas, cochichos que viravam gargalhadas quando eu passava. A fazenda inteira respirava hostilidade. Duarte continuava firme ao meu lado, mas eu sabia que ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Meu pai sofria em silêncio. Tentava ajudar com pequenas tarefas, mas qualquer movimento dele era motivo para zombaria. Chamavam-no de fracassado, de bêbado, de homem que apostara o próprio filho. Cada palavra o encolhia ainda mais. Eu sentia a vergonha dele como se fosse minha. Foi Aristeu quem decidiu transformar o veneno em confronto aberto. Numa manhã, diante de todos, jogou um balde de água suja em meus pés e disse em tom alto: Olhem bem, é assim que termina quem vende a alma para o patrão. O grupo riu. Eu quis responder, mas a raiva me travou. Duarte apareceu pouco depois. Seu olhar duro fez o riso cessar. Mas dessa vez, ele não se limitou a um aviso. Chamou Aristeu na frente de todos e disse com voz firme: Se não consegue respeitar, está livre para ir embora. A fazenda não precisa de covardes. O silêncio foi pesado. Aristeu tentou reagir, mas a autoridade de Duarte o calou. Mesmo assim, vi nos olhos dele a promessa de vingança. Na vila, os boatos cresceram ainda mais. Alguns falavam que eu enfeitiçara Duarte. Outros diziam que ele tinha perdido o juízo. Minha presença na feira virou espetáculo. As pessoas cochichavam, algumas cuspindo no chão quando eu passava. Eu sentia a rejeição queimar como ferro em brasa, mas não podia voltar atrás. Numa dessas idas à vila, encontrei um antigo conhecido que me disse baixinho: Miguel, você não entende. Eles não vão parar. Aristeu não aceita a humilhação. Vai te destruir, mesmo que precise arrastar a fazenda inteira junto. Voltei para a fazenda com o coração pesado. Naquela noite, contei a Duarte o que tinha ouvido. Ele permaneceu em silêncio por um tempo. Depois respondeu: Eu sabia que esse dia viria. O que eles querem é nos separar, Miguel. Se conseguiram te dobrar, me derrubam também. Mas eu não vou recuar. O clima explodiu alguns dias depois. Durante o trabalho no curral, Aristeu me acusou publicamente de ter soltado o gado novamente. Gritou que eu era um perigo, que envergonhava a fazenda. Os outros homens se inflamaram, alguns exigindo que Duarte me expulsasse. O tumulto foi crescendo até virar quase um motim. Foi nesse momento que Duarte avançou, tomou posição diante de todos e disse em voz alta, sem hesitar: Ele não vai embora. Se alguém quiser viver nesta fazenda, vai ter que aceitar isso. Quem não aceitar, que parta agora. O silêncio que seguiu foi sufocante. Alguns baixaram a cabeça, outros se afastaram, mas Aristeu permaneceu encarando, olhos cheios de ódio. Eu senti o perigo no ar, como se uma tragédia estivesse prestes a acontecer. Naquela noite, meu pai me procurou. Sua voz estava embargada. Filho, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas me escute. Esse caminho pode acabar com você. Duarte é forte, mas o ódio desses homens é maior do que imagina. Será que vale a pena? As palavras dele me cortaram. Eu também temia o que estava por vir. Mas quando pensei em tudo o que já tinha enfrentado, percebi que não havia retorno. Eu não podia mais ser apenas vítima de uma aposta. Eu já tinha escolhido lutar. E assim, numa madrugada abafada, quando ouvi passos estranhos perto do celeiro, entendi que a guerra que todos temiam estava prestes a começar. Naquela madrugada, os passos que ouvi não eram de peão em ronda. Eram firmes demais, apressados demais. Levantei sem fazer barulho e me escondi atrás do galpão. Vi sombras se movendo com pressa, em direção à casa grande. Eram 3 homens, guiados por Aristeu. O coração disparou. Eu sabia o que estavam prestes a fazer. Não vinham apenas para me intimidar. Vinham para atingir Duarte.
Corri até a varanda e bati na porta com força. Ele apareceu em segundos, sem camisa, os olhos atentos. Estão vindo, sussurrei. Duarte não perguntou nada, apenas pegou a espingarda pendurada na parede e saiu comigo. Quando os homens se aproximaram, Aristeu ergueu a voz. Chega de vergonha. Essa fazenda não é lugar de traição nem de capricho de patrão. Os outros dois assentiram, prontos para avançar. Duarte não recuou. Apontou a arma para o chão e disse com calma: quem quiser ficar vai ter que aceitar. Quem não aceitar, saia agora. Não vai haver segunda chance. O silêncio durou segundos que pareceram eternos. Então Aristeu cuspiu no chão e avançou. Antes que pudesse me tocar, Duarte disparou para o alto. O estampido ecoou pelo campo e todos pararam. Peões começaram a sair de seus alojamentos, atraídos pelo barulho. Em poucos instantes, a fazenda inteira estava reunida. Duarte encarou Aristeu diante de todos. Você tentou me desafiar. Tentou virar os homens contra mim. Mas aqui mando eu. Está fora. Se quiser viver, suma daqui agora. Aristeu tentou reagir, mas ninguém se moveu para apoiá-lo. O poder que ele achava ter desapareceu. Com o rosto tomado pelo ódio, pegou o cavalo e partiu sem olhar para trás. O silêncio que ficou foi pesado, mas era também libertador. Duarte baixou a arma e me encarou. Não havia triunfo em seus olhos, apenas cansaço. Aproximou-se e falou baixo, mas firme. Agora eles sabem. Não será fácil, Miguel, mas ninguém mais vai te tocar. Meu pai, que assistira tudo de longe, se aproximou com passos incertos. Por um instante, pensei que fosse me pedir para ir embora com ele, mas sua voz saiu trêmula, carregada de emoção. Eu não mereço perdão, mas se você ainda me aceita aqui, vou tentar ser outro homem. Olhei para ele. Não havia como apagar o passado, mas naquele momento percebi que carregaríamos juntos as marcas. Estendi a mão. Ele hesitou, depois segurou, chorando em silêncio. A vida na fazenda mudou nos dias seguintes. Muitos peões permaneceram, mas o respeito agora vinha misturado com medo e desconfiança. Cochichos ainda corriam, olhares ainda me perseguiam, mas ninguém ousava me atacar. Duarte mantinha a postura firme, e isso bastava para sustentar nossa escolha. O escândalo continuava na vila, claro. Para eles, eu era motivo de desprezo, e Duarte, de loucura. Mas já não importava, porque naquela noite, diante de todos, entendemos que não precisávamos da aceitação do mundo para existir. Bastava a coragem de não recuar. Com o tempo, percebi que felicidade não era ausência de dor ou de luta. Era o direito de permanecer em pé, mesmo quando tudo parecia contra. Duarte me deu isso. E eu, de algum modo, dei a ele a chance de não viver mais escondido. O povo ainda comenta, alguns riem, outros condenam. Mas dentro daquelas terras, entre o peso do passado e o medo do futuro, nasceu algo que ninguém pôde destruir. A certeza de que seríamos nós mesmos, custasse o que custasse. E se um dia me perguntarem se valeu a pena enfrentar tudo, responderei sem hesitar. Sim. Porque mesmo entre ruínas, encontramos o que muitos jamais terão coragem de buscar: a liberdade de amar e existir sem pedir permissão.